Shalom, bem-vindo aluno, bem-vinda aluna. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula de hebraico bíblico aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos abordar as preposições dentro da língua hebraica. Quando nós falamos sobre preposições na língua hebraica, nós estamos falando de dois grupos de preposições. As preposições conhecidas como inseparáveis ou prefixadas, porque elas vêm junto à palavra, e as preposições conhecidas como independentes ou autônomas. Na aula de hoje nós vamos abordar apenas o grupo das preposições conhecidas como inseparáveis. Observem esse quadro que vai aparecer para vocês aí na tela. Observem então esse quadro que aparece aí para vocês. É um quadro simplificado onde nós temos as principais formas das preposições conhecidas como preposições inseparáveis ou prefixadas. Nesse quadro, vocês vão observar que existem 4 colunas e cada uma dessas 4 colunas vai trazer uma forma específica de como essas 3 preposições do hebraico elas podem aparecer no texto. Primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte: quando nós falamos sobre as preposições inseparáveis ou prefixadas, estamos falando sobre 3 consoantes, especificamente sobre o beit, especificamente sobre o Raf e especificamente sobre o Lamed. Essas 3 preposições, essas 3 consoantes, cada uma delas tem alguns significados diferentes e não simplesmente um significado. Por exemplo, quando aparecer para vocês o Lamed, a maioria das vezes, a não ser que o contexto nos peça uma tradução diferente, porém a maioria das vezes será traduzido como para ou como a. Não é o a do artigo, mas é o a indicando um lugar, como se fosse eu vou à casa, que seria a mesma coisa de dizer eu vou para a casa. Além disso, temos o kaf, no caso do kaf ou do raf, né, e dependendo de qual vai ser a pronúncia ou o tipo de pronúncia hebraica que vai ser utilizado, até porque o sinal massorético, como nós aprendemos, ele não existe lá no texto antigo, no texto original, mas ele foi uma inserção para facilitar a sonorização das palavras. Então, tanto faz kaf ou raf, mas o que importa de vocês entenderem é que sempre que tiver um pontinho dentro, esse pontinho dentro indica que é uma preposição. No lamed já não tem esse pontinho dentro, não. Além disso, de ter o lamed como para ou a, nós vamos ter o kaf como ou conforme. Essa é a tradução mais comum do kaf. Temos ainda o beit. O beit já vai ser traduzido como com, por ou em. Observem que são bem parecidas as traduções, os significados de cada uma dessas preposições. Por isso que eu preciso ficar bem atento ao contexto. Vamos então ao quadro. Observem o primeiro dessas colunas. A primeira dessas colunas possui essas 3 letras que nós falamos e vai ter escrito logo abaixo assim, forma comum. Essa é a forma que mais aparece em toda a Bíblia hebraica. O que é que nós precisamos nos ater aqui? Que existe essas 3 preposições, uma delas vai estar aplicada junto à palavra, por isso que ela é prefixada ou inseparável, e logo abaixo dessa preposição, dessa letra, vai ter o que nós conhecemos como shevá. Então, se você observar uma dessas 3 letras prefixadas a uma palavra e logo embaixo dela um shevá, indica que é uma preposição e não que é uma letra que constitui aquela palavra. Por que eu estou falando isso? Observem esse exemplo que eu trouxe para vocês, que é o exemplo Bereshit. Bereshit é a palavra que significa no princípio, mas Bereshit significa no princípio. Se nós tirarmos o B e ficarmos simplesmente como Reshit, Reshit já não vai significar no princípio, mas vai significar apenas princípio. Por que nós temos aí no princípio? Porque nós temos a preposição beit, que uma das suas formas, um dos seus significados é no, na verdade em o, e a gente acaba na hora de formar colocando como no. Essa é a forma comum. Temos ainda, aí vai para o lado aí, para essa coluna do lado, nós temos ainda outra forma. Essa outra forma que aparece logo ao lado da forma comum é a forma de cada uma dessas consoantes com um hirik logo embaixo. O hirik é aquele sinal massorético, aquele sinal vocálico que é transliterado no português para a nossa vogal I.
Esse hírica, ele vai aparecer embaixo dessas 3 consoantes, que são as consoantes da preposição, sempre que logo após dessas consoantes da preposição vier uma consoante que tenha chevá simples e sonoro. Quando tem o chevá simples e sonoro? Primeiro, chevá simples é aquele que não é composto, então ele não tem nenhuma vogal junto de si. E sempre que iniciar uma sílaba ou iniciar uma palavra, o chevá ele vai ser um chevá sonoro. Aprendemos isso na aula sobre as vogais simples e as vogais compostas, e quando nós falamos mais sobre o chevá. Se você não lembra, volte aí alguns vídeos atrás que você vai recordar esse conteúdo. Tem uma palavra logo embaixo, que é a palavra para imagem. A palavra imagem seria única e exclusivamente do Dalet para frente. Aí, como ele é um chevá, que ele é um chevá pronunciado, seria um chevá um pouco mais breve, como se fosse um ezinho breve. Então, como temos um Dalet, seria como se fosse demut, e não como formos usar o kaf aí, não como um ridemut, porque a palavra imagem é do Dalet para frente. Esse raf, kaf, que aparece aí para vocês, ele é a preposição. Então, como do Dalet para frente a imagem, com o raf, kaf fica conforme a imagem, que é uma das traduções possíveis para o kaf. Além disso, poderia ser como a imagem, mas o conforme ele vai ser traduzido melhor, vai dar uma noção de significado um pouco melhor do que o como. Logo ao lado, nós temos uma outra forma das preposições hebraicas, que é essas preposições com um kametz. O kametz gadol, o kametz que vai representar a nossa letra A quando for transliterada. Então, se você bater o olho e observar que tem um kametz, esse kametz junto dessas consoantes, de uma dessas 3 consoantes, significa que a palavra que vem junto aí dessa preposição é uma palavra que tem a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. No português, geralmente é indicada quando tem um acento ou quando tem uma consoante junto com uma vogal, que dá uma sonorização mais forte, mais elevada, uma tonalidade maior dentro da leitura da palavra. A palavra em questão é a palavra que nós conhecemos como main. Main significa águas. Como tem uma preposição antes, que é o lamed, junto com esse kametz, vai ficar lamain. Lamain já significa para águas. Observem que, tanto nesse exemplo quanto nos outros, essas consoantes que indicam a preposição, elas estão num formato diferente, que é para ficar mais fácil de vocês identificarem. E, para fechar o estudo sobre as preposições dentro desse quadro, nós temos ainda o uso de preposições um pouco diferente das outras, quando a palavra que vem junto dessa preposição, a primeira letra dela usa um sheva composto. O sheva é essa semivogal, composto quando ele está com uma das vogais hebraicas. Observem que todas essas palavras possuem aí um sheva composto. Tem o sheva mais uma vogal, igual no caso da primeira, possui um sheva junto com o kametz, na segunda um sheva junto com o segol e na última um sheva junto com o kametz novamente. O que acontece com a preposição? A preposição ela vai tomar a vogal que acompanha o sheva. É por isso que vocês observem, aí tem que tomar um cuidado, que ela vai tomar a vogal que nós conhecemos como vogal breve da classe. Por quê? Observem que lá em cima, na primeira, ela não toma o kametz, porque esse kametz ali, a vogal breve dessa classe, é a vogal que nós conhecemos como patá. Lá embaixo vai tomar a vogal, porque o kametz que aparece lá embaixo é o kametz hatuf, é o kametz diferente do kametz gadol da primeira palavra aí do exemplo. Nós aprendemos isso nas aulas lá de trás sobre as vogais. Então é importante você rever essa aula, senão você não vai conseguir entender direito esse conteúdo. Mas o que é fácil de você entender é que se aparecer uma vogal composta junto dessa primeira consoante da palavra, automaticamente a consoante que representa a preposição, no caso desses exemplos aí é o beit vai tomar a vogal que está acompanhando, a vogal breve da classe que está acompanhando esse sheva. Além disso, tem uma outra regrinha, mas ela não ocorre muitas vezes não, que é quando uma preposição for prefixada a um substantivo que possua um artigo. Eu vou até colocar o exemplo aí para vocês na tela, mas para título de conhecimento e curiosidade mesmo.
Quando acontece de ter um artigo e vai vir uma preposição antes desse artigo, o que ocorre é que o artigo ele acaba caindo, no caso o re do artigo. Na aula que nós aprendemos sobre artigo nós falamos sobre isso, que o re ele vai representar o artigo, e a preposição vai receber a vogal que acompanhava aquele artigo. Então na palavra que está embaixo para vocês, que é a palavra beit, que significa casa, nós temos aí um outro beit antes, junto com o patá, porque provavelmente o que ocorre é a tomada da vogal patá que acompanhava o re mais o patá. Então some o re, o artigo cai, e a vogal que acompanhava esse artigo ela passa para a preposição. Isso é o que acontece quando a preposição prefixada ela está junto de um substantivo que possui um artigo. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre as preposições conhecidas como independentes ou autônomas. Aguardo vocês.